Jadi hari sarane sarasam mano jadi vilas kalasu kautuhalam madhur kumolo kanto padavalim sinutada jayadeva swaraswatim sinutada jayadeva swaraswatim. Sri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada disse: para nos livrar da história e da alegoria, é o objetivo do Harikatha. Gaudiya Gostipatra Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada disse: livrar-se da história e da alegoria é o verdadeiro bhajana, é a verdadeira vida espiritual. Na verdade, hoje é o dia de Srila Jayadeva Goswami Pada. Um dia muito importante. Tomem cuidado, pois um devoto assim grandioso como Srila Jayadeva Goswami, um devoto que está 24 horas por dia absorto em bhajana, para ele, essa palavra não é, esse conselho de Bhaktisiddhanta não é aplicável. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur disse que nós devemos nos livrar da história e da alegoria, e que isso é o Haribhajana, não o Harikatha, o Haribhajana, perdoem. Ou seja, aqueles que estão ocupados nos incidentes, nos problemas da história do mundo material, a concentração está lá, e a alegoria significa aquilo que não é possível, aquilo que seria a fantasia do que seria perfeito. De novo fazendo um plano e quebrando esse plano. Então, se ocupar dos fatos materiais ou ficar idealizando o mundo material é impossível. Quem fica fazendo isso não consegue fazer Haribhajana. Isso mostra uma mente instável. Isso é sintoma de uma mente instável. Primeiro você precisa sair desse pensamento material, dessa atividade de prestar atenção nos fatos e de imaginar soluções para os fatos. Então, Jayadeva Goswami é uma personalidade muito importante. Nós não precisamos de uma introdução sobre ele, ele é tão importante. No Srimad Bhagavad Gita, nós sabemos essa descrição dos devotos. O Bhagavad Gita é famoso em todos os países. Depois do Bhagavad Gita, os textos de Jayadeva Goswami, o Gita Govinda é o mais famoso. Ele é o segundo livro mais famoso da literatura indiana. Depois do Bhagavad Gita, o Gita Govinda é o mais famoso de todo o mundo. E foi traduzido em diferentes línguas. Gita é o primeiro e o Gita Govinda é o segundo livro mais traduzido. Então, na verdade, este verso com o qual nós começamos é um verso muito importante de Jayadeva Goswami. Se você quiser receber um sentimento transcendental, o êxtase transcendental, que só está disponível em Golokadama, em Vrindavana, por isso nós dizemos, qual é o slogan da Gaudiya Math? Param Vijayate Shri Krishna Sankirtana. Por quê? Porque Shri Krishna Sankirtana, Shri Krishna, Radha Govinda, ambos. Então, eles com seu vilasa transcendental são o que há de mais elevado. O que há de mais elevado. Mas nós estamos sempre ocupados com coisas materiais. Então, portanto, torna-se quase impossível para nós olhar para essa questão. Em primeiro lugar, nós precisamos nos elevar e alcançar qualidades específicas. Se sua mente está vagando ao redor de Goloka Vrindavana, não aqui, mas se sua mente está aqui caminhando de um lado para o outro no mundo material, então não é possível para você. Se sua mente
é muito doce, muito sutil. Se ela está cheia de rasa, você pode experimentar o gosto do mundo espiritual. Como diz este verso, se você quer pensar sucessivamente neste Hari, neste Senhor Supremo, então, neste caso, você pode finalmente ler esse tipo de escrito feito por Jayadeva Goswami, somente neste caso, somente para quem está extremamente elevado. Os outros não devem ler, quer dizer Maharaj. Jayadev Sarasvati significa que a Sarasvati transcendental está sentada na sua mão e na sua língua, e assim ele escreve. A mente material não consegue entender esse tipo de Lila Vilas, esse tipo de passatempo transcendental, é totalmente impossível. Então, esse Jayadeva Goswami, ele nasceu num lugar chamado Virbhum. Você lembra, você conhece, já foi para Ekachakra, onde nasceu Nityananda? No Ekachakra Dhamma, de lá, 50 quilômetros de distância, tem esse lugar chamado Vibhum. E então existe essa vila com este nome. E lá, Jayadeva nasceu numa família muito devocional. Seu pai e sua mãe eram devotos. O pai abandonou o corpo, a mãe também, muito cedo, ambos. Ele era muito jovem quando seus pais deixaram o mundo material. E depois disso, desde o nascimento, na verdade, Jayadeva Goswami não precisou tomar sannyasi. Jayadeva Goswami não precisou tomar sannyasi porque ele já continha essa posição em seu nascimento. Ele já tinha ocupado essa posição, ela já pertencia a ele por dentro. Então ele não precisaria tomar sannyasa externamente. Desde o nascimento, ele já era um sannyasi. Então finalmente ele foi até Purushottam Dham, Nilachal Dham, até Jagannatha Puri. Em Nilachal Dham ele ficou por longo tempo. Ele amava a deidade de Jagannatha de maneira extrema. Todo o tempo ele ia ao templo cantar, fazer parikrama, recitar. Ele ficava ocupado nisso por muito tempo. Ele era um pandita muito elevado, que o rei da Orissa prestou atenção, percebeu isso. Ele foi convidado para servir como Raj Pandita, como o Pandita real. Então, Sarvabhauma Bhattacharya também, ele tinha nascido em Vidyanagar, e o rei da Orissa também convida Sarvabhauma Bhattacharya para ser o Pandita real, o sábio da corte. Da mesma maneira, Jayadeva Goswami recebe esse mesmo convite. Então ele fica em Purushottam Dham, Nilachal Dham. E alguém poderia dizer que Jagannatha, a deidade Jagannatha seja Narayana, mas aqueles que têm Rasa Tattva Gyan, que têm conhecimento sobre Rasa Tattva, não falam dessa maneira. Eles entendem que Jagannatha, externamente, você vê ele com o símbolo de Narayana. Mas, na verdade, Jagannatha é Vrajendanandan Krishna. É o Krishna de Vrindavana, é o Krishna que manifesta todas as raças, todos os êxtases. Então, Mahaprabhu, quando olhava para Jagannatha, ele enxergava Jagannatha abraçando Radharani, sentado no trono. Mas as pessoas ordinárias imaginam que Jagannatha não tem abraços, não tem mãos.
Na verdade, Jagannatha é uma Prema Vigraha, ele é a forma do amor supremo e por isso ele está, de certa maneira, derretido pelo amor. Então, por conta do Braja Prema, é uma história complexa e comprida, não vou falar sobre ela agora. O corpo, na verdade, Jagannatha, Baladeva e Subhadra derreteu. Isso está descrito no Skanda Purana. Está descrito como foi possível que essas deidades se manifestassem nessas formas. Então, aqueles que possuem Rasa Tattva entendem que Jagannatha é, na verdade, Prajendranandan, Krishna. As pessoas pensam que ele seja Narayan, as pessoas comuns. Mas Jayadeva Goswami costumava servir a deidade Jagannatha o tempo todo. E um dia, uma família brahmínica de brahmanas chegou a Purushottam Dham. E diante de Jagannatha, eles fizeram um voto. Eles oraram: Jagannatha, nós não temos filhos, por favor, arranjem um filho para nós. Nós somos muito infelizes, esses brahmanas oraram. E pela misericórdia de Jagannatha, aquele casal que era muito puro, muito devocional, eles tiveram um bebê, uma filha. E essa filha, na verdade, o nome dela era Padyavati. O nome da filha era Padyavati. Então, essa criança nasceu pela misericórdia de Jagannatha. E dia a dia, seus pais cuidavam dela para que ela crescesse. E essa filha, desde a infância, manifestava uma devoção exclusiva, uma bhakti exclusiva, não uma bhakti comum. Algo extraordinário. E depois, em sonho, Jagannatha se manifestou para ela. Para o pai dessa criança, Jagannatha se manifestou. E deu instrução, disse: ei, você deve entregar essa filha para um devoto que virá no templo, ele chama-se Jayadeva, você vai entender quem é. E ele está sempre chorando em êxtase, cheio de êxtase amoroso, recitando. Você vai ter que dar essa filha para este Brahmana. Então, seguindo a instrução de Jagannatha, o pai desta filha se aproximou de Jayadeva Goswami. Jayadeva disse: diga o que o senhor quer. Não, eu sou um renunciante, eu não posso me casar. Mas o pai da moça disse: essa instrução veio de Jagannatha. Ele falou: então eu teria que aceitar, o que dizer? Eu não posso violar a instrução de Jagannatha. Então, de alguma maneira, ele quis se casar com essa filha. E essa filha, pela instrução de Jagannatha, era tão sincera que ela cuidava de Jayadeva Goswami todo o tempo. E depois do casamento, Jayadeva Goswami, o que fazer? Jayadeva Goswami foi forçado a viver uma vida de grihasta pela instrução de Jagannatha. Então, isso ocorre como se Jagannatha tivesse produzido o nascimento dessa filha e ele já pensou, ele já sabia com quem ela iria se casar, era um arranjo de Jagannatha. Então, Jayadeva Goswami é forçado a se casar com Padyavati. E ele estava pensando o que fazer. Ok, pela instrução de Jagannatha eu vou me casar, mas eu não posso. Como eu poderei sustentá-la? Porque eu ando de um lado para o outro em vida devocional. E Padyavati disse diante de Jayadeva Goswami: ó Senhor, ó meu esposo, como quando Ramachandra foi mandado em exílio, Sitadeva nunca quis deixar a associação de Ramachandra.
Se o marido vai em exílio, a esposa também vai. Então, por que não? Eu não posso deixar a sua associação. Eu estarei com você o tempo todo, até o último momento da minha vida. Eu não posso deixar a sua companhia, a sua associação. Então, Jayadeva Goswami disse, ok, se você quer ficar comigo o tempo todo, muito bem. Então, eles começaram a ficar juntos a partir desse momento. E eles caminham... A vida deles era como Ragmarg Bhajana. Então, Jayadeva Goswami é quem estabelece Radha Madhava Vigraha, que está hoje em Jaipur. As famosas deidades de Jaipur, que antes estavam em Vrindavana, foram estabelecidas por Shri Jayadeva Goswami, por esse grande Vaishnava. E eles serviram essas deidades de maneira muito perfeita. Do Purushottam Dham, eles voltaram até a vila natal, até Virbhum, até essa localidade, na beira do rio Ajay. Ajay Nadi, Nadi é rio. Então lá eles fizeram um Bhajana Kutir. No local, era o local de nascimento de Jayadeva. E eles faziam uma vida, um bhajana muito bom, muito minucioso. Eu quis dizer mais. Na verdade, você ouviu o nome de Kalidas, que recebeu a misericórdia de Sarasvati material? Kalidas. Mahakavi Kalidas, o grande poeta Kalidas. Jayadeva Goswami, Mahakavi Kalidas. Mahakavi significa o grande poeta. E Vidyapati, Varuchandidas, Advaita Goswami já conhecia Vidyapati. Quando Advaita Goswami estava viajando, fazendo diferentes peregrinações, Vrindavana e outros locais sagrados. Então, Advaita Goswami tinha encontrado esse outro poeta. Então, Maharaj fez uma lista de poetas que receberam a misericórdia de Sarasvati, da deusa do conhecimento. Então, através desse poeta, o nome de Jayadeva se tornou famoso. Nós sabemos também que quando Mahaprabhu faz seu passatempo na Gambira, em Purushottam Dham, que esse passatempo é exclusivo, é um passatempo secreto, muito elevado. Mahaprabhu passa os últimos 12 anos em bhajana exclusivo. Por 12 anos ele viaja, vai para um lugar para o outro, mas os últimos 12 anos ele faz um bhajana exclusivo. E naquela época, Shriman Mahaprabhu costumava ficar com quem? Com Raya Ramananda e Swarupa Damodara no Gambira Mandir. Ele ficava na companhia desses dois exclusivos devotos. E naquela época o seu humor se transformou, ele alcança Gopi Bhava. O Bhava, as emoções das Gopis. Então, noite e dia, ele fazia bhajana. E depois disso está escrito que Raya Ramananda e Swarupa Damodar, Raya Ramananda Swarupa Damodar, Mahaprabhu recebeu o gosto do Gita Govinda. Varuch Chandidar, Vidyapati, todos esses escritos. Esses escritos foram exclusivos pela misericórdia do próprio Krishna. Ele desenvolveu esse tipo de filosofia, não uma filosofia falsa. Chandidas, Vidyapati. Eles escreveram sobre esse exclusivo Rasa Tattva em Bengali. A maioria desses textos foram escritos em Bengali, mas Jayadeva também escrevia em sânscrito. Então, qualquer escritor que você pensar, qualquer escritor com que você pense, se você pensa, porém, em Jayadeva Goswami, a posição dele é a mais alta, é a mais exclusiva. E Mahaprabhu costumava ouvir a leitura do Gita Govinda de Jayadeva. Vocês sabem que eu já disse um dia, uma Mataji,
uma devota, ela estava recitando um trecho do Gita Govinda onde? E Mahaprabhu ouviu essa canção. Ele correu como vento na direção. Ele disse, o Gita Govinda. Ele começou correndo como vento. E o servo Govinda chamou, Prabhu, 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 é uma Mataji que está cantando. E aí, Mahaprabhu parou. Ele ficou paralisado. Ah, o quê? Ah, então eu não posso ir até lá. Ele não podia se mover, ele ficou como uma estátua. Govinda correu e chegou até ele e falou, é uma Mataji que está cantando. Oh, Govinda, você me salvou hoje. Eu tinha enlouquecido por ouvir os versos. Eu iria abraçar a pessoa que estava recitando esse Gita Govinda e eu perder minha posição de sannyasi. Eu não sabia quem estava cantando. Mas que texto era que estava sendo cantado? Gita Govinda. E Mahaprabhu começou a correr na direção. Então, quando ele ouviu o tom da voz de uma Mataji, sim, ele parou. Então, Parat Parakleshwara Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, o Senhor Supremo, e Jagannatha são não diferentes. Então, desde o início, quando o Gita Govinda foi escrito, eu posso falar algo sobre isso. Quando o Gita Govinda foi escrito e terminado pelo desejo de Jagannatha, Jagannatha ouviu esse Gita Govinda. Por que você não traz o Gita Govinda e lê para mim todos os dias? O Gita Govinda é escrito por Jayadeva, você tem que se lembrar desse devoto. Ele veio até mim. Então, pela instrução de Jagannatha, o rei de Puri teve que chamar esse seva, teve que arranjar esse seva, que alguém recitasse o Gita Govinda, que é o texto de Jayadeva, diante de Jagannatha. Todos os dias, até hoje, de noite, as dançarinas dançam para Jagannatha, e enquanto eles recitam o Gita Govinda antes que Jagannatha vá dormir. O desejo dele é ouvir o Gita Govinda diariamente. Então, quem é essa personalidade? Jayadeva Goswami, parênteses. Todos os dias Jagannatha quer escutar. Até hoje, se você for. Todos os dias existe esse seva especial feito por um panda para recitar o Gita Govinda diante de Jagannatha. Jagannatha recebe esse gosto muito sutil do Vraja Prema, do amor de Vrindavana, através desse texto. Depois disso, o rei de Puri também decidiu escrever um Gita Govinda. Ele falou, nossa, o Gita Govinda é tão famoso. Jagannatha gosta tanto, eu também vou escrever. Jagannatha gosta de mim também. Sou o rei de Puri. Eu recebi misericórdia, ele pensou. O rei de Puri decidiu escrever uma versão do Gita Govinda. Jagannatha vai querer ouvir. Eu vou escrever um para ele. Muito lindo. Ele também é um pandita. O rei pensou, eu também sou um pandita. Então, o rei escreveu um lindo Gita Govinda. Depois disso, existiam 2 Gita Govindas. Depois de recitá-los, eles mantiveram o Gita Govinda no altar todos os dias. Jagannatha ama muito o Gita Govinda. Então, existiram 2 Gita Govindas, um de Jayadeva, composto por Jayadeva Goswami, e o outro composto pelo próprio rei. De manhã, os pandas, quando abrem a tranca e entram, e veem que o Gita Govinda, escrito pelo rei, tinha sido jogado fora. Jagannatha tinha chutado na sala do templo, estava assim, as páginas todas espalhadas, tudo para lá. Ele jogou fora aquilo. Depois disso, em sonho, Jagannatha se manifestou e falou para o rei, ei, eu quero ouvir aquele Gita Govinda de Jayadeva, não o seu. Que audácia! Quem você pensa que é? E o rei ficou com medo.
Então, em relação a esse Gita Govinda, existe um Siddhanta muito refinado nesse livro. Então, nessa época, quando Jayadeva começou a escrever o Gita Govinda, em Bankura, Birbhum, na beira desse rio, Ajay, 1 ou 2 quilômetros até o rio, na verdade. Então, lá, Jayadeva Goswami costumou escrever e Jagannatha se responsabilizou por esse casal divino. Como manter essa família era a responsabilidade de Jagannatha, esse casal. Era a responsabilidade de Jagannatha manter a vida familiar desses dois. Porque Jayadeva Goswami não ia ganhar dinheiro, ele não ia trabalhar, ele não estava interessado. Estava o tempo todo fazendo bhajana. No Gita está prometido por Krishna Jagannatha aqueles que estão sempre pensando em mim, ininterruptamente, Mam parjupasate tesam nityaviyuktanam yogokhema bahamyaham. It is my responsibility, those who are thinking about me all the time, aqueles que estão pensando em mim o tempo todo, ininterruptamente. É minha responsabilidade manter tais famílias. Tenha certeza. Então, Krishna promete isso. Jagannatha, então, se responsabiliza por Jayadeva Goswami Padapatima. E ela é como Lakshmi, ela era como Lakshmi. Extremamente doce, sempre ocupada em seva. Às vezes ela arranjava um artigo de puja, flores, às vezes ela cozinhava para a deidade, às vezes ela ia buscar o sub de um lugar do outro, tudo para a deidade, oferecendo. Jayadeva Goswami Padyavati, eles viviam num serviço absorto servindo Radha Govinda. Como se aquele lugar onde eles morassem fosse um kunja, um âmbito das florestas de Goloka Vrindavana. Era como se fosse um kunja. Eles serviam Jagannatha o tempo todo. O tempo todo. O que Jagannatha podia esperar em Vrindavana. Eles faziam todos esses tipos de serviços. Desde o início de manhã. A Arati de manhã, o Archana, a adoração, depois Balbog, e o almoço, Sitalbog, a boga que era oferecida. Então, antes do almoço, o almoço, depois a boga da tarde, de noite, tudo. Eles faziam tudo mesmo sem ter dinheiro e sem mendigar. Então, como que essa família era mantida por Jagannatha? É uma maravilha, como é possível? Eles não trabalhavam. Jayadeva estava sempre escrevendo algo o tempo todo. Muitos escritos. Isso foi escrito por quem? Jayadeva Goswami. Então, muito antes de Mahaprabhu. Mahaprabhu é eterno. Então, eu queria explicar para vocês que Mahaprabhu não tem começo nem fim, sim. Mas, por exemplo, Maharaj cita uma localidade, Baladigi, acho. Você conhece esse caminho? Baladigi, existe esse lugar. Um lugar histórico. Então, os arqueologistas cavaram ali e acharam um palácio. O palácio de Ballal Sen, Baladigi. Até hoje você pode encontrar. Então, Jayadeva Goswami estava lá como Sabha Pandita. Ele era o Pandita dessa assembleia. Significa que aqueles grandes reis que tinham
Maharaj está citando o nome de vários reis naquela época. Esses grandes reis, eles eram muito eruditos. Eles mantinham Sabha, uma assembleia diária. Não é hoje, não, só na sexta, não. Todos os dias ele tinha um Sabha de devotos, de panditas. O rei estava controlando todo o reino, porém, era o dever dele arranjar um Sabha, uma assembleia de santos. Então, alguns eram especiais em escrever, outros em astrologia, e alguns tinham especialidade no humor, em brincar. Então, diferentes personalidades participavam. Eles tinham nove joias, 9 panditas. O rei Akbar também. Ele tinha esses 8 ou 9 membros dessa Assembleia Real. Você pode se lembrar que Haridas Thakur, não o nosso Haridas Thakur, mas Haridas Thakur, o Haridas Thakur de Banki Bihari, ele costumava dançar, a cantar diante da deidade de Banki Bihari. Ele cantava com lágrimas correndo pelo seu rosto o tempo todo. Haridas Thakur. Ele descobriu as deidades de Banki Bihari de Vrindavana, você conhece? Então, um discípulo de Haridas Thakur, ele era expert em cantar. Ele costumava ficar com o rei, pela ordem do rei. Então, o tempo todo. Então, você não poderia entender essas canções que Haridas Thakur era capaz de cantar. Essas mesmas canções, seus discípulos cantavam. Então, você consegue entender? Então, mas o rei queria tomar o darshana do guru dele, Tansena. O nome dele era Tansen. Tansen, você canta de maneira muito doce. Eu gostaria de ver seu guru. Então, ok, rei, mas meu guru não gostaria de ir diante de um rei, não viria jamais. Ele canta sempre num humor espiritual, num sentimento espiritual muito alto. Você pode vir comigo para vê-lo de longe. Nós podemos ver meu guru, mas nós não podemos ir até diante dele. De longe você vai ter que ver, prestar reverências. Ele está sempre absorto em bhava, ele está sempre em êxtase, a gente não pode disturbá-lo. Ok, tá bom? Então, esse rei Akbar foi vestido como uma pessoa comum. Ele foi com esse discípulo Tansen para prestar reverências a quem? Para esse Haridas. Tansen disse, espere, veja lá. Meu Guru Maharaj está chorando, veja. Quem que ele está cuidando? A deidade de Banki Bihari abraçando. Veja, não se aproxime. Então poderia ocorrer um anticlímax, porque tem uma raça fluindo. Se você for lá, você vai quebrar esse clímax, esse êxtase. Você não pode quebrar esse êxtase. Então Tansen ouve essa canção. Que canção que esse Vaishnava, esse Haridas estava cantando, que coisa incrível. Os cantores, eles consultam os médicos como manter a garganta. Os grandes cantores gastam fortunas para manter a saúde da garganta e das cordas vocais. Então, e esse santo estava só vestido com uma colpina em Vrindavana, cantando de maneira tão linda. Então, depois disso, o rei voltou para o palácio. E um dia, esse rei Akbar pede para Tamsena: você poderia cantar aquela canção do que o seu guru estava cantando? Que a gente não ouvimos do seu guru aquele dia? Sim,
Eu posso. Então eu gostaria de ouvir. E o rei fecha os olhos para ouvir, absorto. Ouvir, Tansen ia cantar. E Tansen cantou. Depois, quando a canção acabou, o rei abriu os olhos. Ah, muito lindo. Incrível, exclusivo, maravilhoso. Mas me perdoe, não é como seu guru. Não é como seu guru, é maravilhoso, mas não é igual. Não pode se aproximar da qualidade mantida pelo seu guru. E Tansen riu. Rei, o que você está dizendo? Eu estou cantando para satisfazer você. Mas meu guru, o único motivo pelo qual ele canta é satisfazer Banki Bihari, Krishna. Então é claro que é diferente. Como que eu poderia ter a mesma qualidade? Então meu guru canta com o coração e Banki Bihari escuta com o coração. Você tem que acreditar nisso. Então, Haridas Thakur cantando Banki Bihari, às vezes se manifestava, a própria deidade mostrava sua forma transcendental diante desse Haridas. Sudarji em Vrindavana, por exemplo. Continuamente por 8 anos. Continuamente por 25 anos. Eu não entendi exatamente. Então, mesmo debaixo de chuva, mesmo cego, ele ia batendo o cajado no chão, tac, tac. Ele ia diante de Giriraj Dharan, dessa deidade. Sinaji Gopal, que agora está no Gujarat, essa Sinaji Maharaj. Mahaprabhu quis ver esse Gopala, Madhavendra Puripat também. Esse Sinad Gopal. Esse Sinad Gopal se manifestava diante de Surdas. Ele escutava Surdas cantar, apoiado com a mão apoiada assim. Ele ouvia Surdas cantando. Existem muitos casos em que as deidades se manifestaram. Muitos devotos em Vrindavana costumavam cantar para as deidades. Às vezes existia competição entre eles. Existe este lugar em Gokula. Raskan também era um grande escritor muçulmano. E eles competiam entre os devotos e Krishna. Krishna dizia, eu vou cantar. E Krishna cantava, a deidade cantava. Aí depois o devoto cantava. E Krishna dizia, você é o vencedor. Eu não canto tão bem quanto você. Esses locais existem em Gokula. Eu esqueci agora o nome dele. Era uma deidade de Govinda, alguma coisa, eu esqueci. Então, Tansen diz, ó rei, é meu desejo satisfazer você. Meu Gurudeva queria satisfazer, procurar a satisfação da deidade Banki Bihari. Então, como você pode esperar que eu tenha a mesma qualidade ao cantar para você? Não é impossível, por favor, me perdoe. Então, era esse tipo de canto. Então, esse Tansen uma vez estava competindo numa competição dessas, e o rei disse, você poderia derreter essa pedra? Tinha uma pedra ali, que era colocada num jarro de vidro. E o rei disse, você pode cantar e dissolver a pedra e derreter a pedra cantando? E ele disse sim. E ele começou a cantar e a pedra começou a derreter. Você não acredita? Isso aconteceu na época do Bhagavatam. Uma vez um homem desafiou. Tem uma árvore seca ali, completamente, quase morta. Você poderia cantar algum mantra para que ela conseguisse dar flores e pétalas e folhas? Sim. Então esse Vaishnava cantou e essa árvore brotou novamente.
Então, isso existe, é possível. Então, se você está absorto no serviço, fazendo seu bhajana, então 100% essas manifestações ocorrem. Por que você acha que não é possível? Veja, quando Mahaprabhu quis ir para Vrindavana, por exemplo, Pradyumna Mishra, Nrsimhananda Brahmachari quis meditar. Por quê? Ele quis fazer a estrada cheia de flores. Então ele sentou para meditar, para gerar flores no caminho onde Mahaprabhu fosse passar. Ele sabia, ele vai passar por essa rua, e ele começou a meditar para que flores se manifestassem naquela estrada. Esse tipo de poder existe. Para que cada passo ele caminhasse sobre as flores, sobre a estrada. E depois disso, Nityananda quebrou a meditação e falou: o que aconteceu? Não é possível. Mahaprabhu não foi para Vrindavana. Sim, porque ele foi até Kanainatsala. E lá eu consegui. Eu coloquei lagos, eu arranjei árvores e flores. E toda a rua estava coberta de flores. Mas depois disso, depois de Kanainatsala, minha mente não conseguiu ir. De novo eu fiquei concentrado e não consegui. O Prabhu não foi. Pode ter certeza, ele não foi. E Mahaprabhu foi até Kanainatsala e de lá ele voltou. Veja, então isso existe. Não é uma história, é real, é possível. Se você se concentra, se sua concentração alcança a perfeição de 100%, eu já disse que no mundo transcendental o objeto e o nome são não diferentes. Então quando você pensa, aquilo se torna realidade. Nrsimhananda Brahmachari fez isso porque não seria possível. Então, quando Mahaprabhu olhava para Jagannatha, a pedra onde ele estava com os pés derreteu. Quando Krishna tocar a flauta, em Kamban, naquela montanha, você vê que os pés deles ali derreteram a pedra. Você pode ver as pegadas de Jagannatha lá. Tudo é possível. Então Jayadeva Goswami não só escrevia canções. Na verdade, Jayadeva Goswami observava quais passatempos. E não era como escrever. Quando Narottama Das Thakur escrevia, quando Bhaktivinoda Thakur escrevia, quando Jayadeva Goswami escrevia, quando esses verdadeiros elevados devotos escrevem, o que eles escrevem não vem da caneta. O que eles escrevem vem do coração e não do cérebro. Então, cada palavra está cheia de poder. Cada palavra escrita por Bhaktivinoda Thakur, por Narottama Das Thakur, Guru Padapadma dizia: não tente modificar um ponto, nada. Você não tem o direito de tocar essas escrituras, porque cada palavra tem um poder espiritual. Se você cantar aquilo que foi escrito, você vai sentir. Você vai sentir esse poder vindo até você. Então Jayadeva Goswami não está só escrevendo. É como uma meditação. Ele atravessa aquele passatempo. Você pode ver que Jayadeva Goswami escrevia no quarto, mas Jagadeva já estava dentro da Lila de Krishna. A Lila que ele assistia, ele estava escrevendo. E eu já disse, Ramayana, ela foi escrita por quem? Por Tulsidas Ji. Da mesma maneira eu disse, né? Tulsidas Ji escreveu. Mas o que ele escrevia, ele anotava. O que ele via, ele anotava. E Valmiki Muni escreveu também o Ramayana. 60 mil anos antes que Ramachandra nascesse. 60 mil anos antes ele escreveu o Ramayana. Como é possível, então?
O que significa? Que essa lila é eterna. Então Jayadeva Goswami só escrevia lilas. E o único dever de Padyavati era observar se havia algum problema com seu esposo, para procurar a satisfação do esposo o tempo todo. O seu seva dela era esse. O seva dela era esse. E não era um brinquedo isso. Está escrito no Shastra: se o Senhor, seu esposo, é um devoto, e a esposa toma cuidado do devoto, automaticamente o Senhor Supremo fica feliz com o serviço dela. Você tem que pensar no esposo. Não é de carne, de sangue, uma estrutura física. Dentro dele, Krishna está lá. Eu estou escrevendo, servindo meu marido para a satisfação de Krishna. Isso que você tem que pensar. Mahaprabhu disse essa história, cantou essa história de um homem que estava doente de lepra. A mulher estava cuidando desse marido o tempo todo. Ela pensava: ele não é feito de carne e de osso, ele é meu esposo. E eu cuido dele para a satisfação do Senhor Supremo, por isso eu o sirvo. E nesses dias, as esposas, elas recebiam um imenso poder, uma imensa bênção. Gandharima, por exemplo, a esposa de Dhritarashtra. Ela serve o marido de tal maneira que o poder, que vem poder para ela, está escrito no Shastra. As esposas que servem o marido com essa concepção de que servir meu esposo é como servir Krishna, elas recebem toda essa bênção. Nem o Brahma consegue competir com elas, nem Sri Indra. Chaitanya Charitamrita Mahaprabhu fala sobre isso. Eu posso dar esse exemplo para que você possa entender o amor do serviço de Padyavati. Eu posso dar um exemplo. Mahaprabhu falou assim, dos Puranas. Então você entende o que eu estou falando? Então esse marido que estava com lepra, sim, ele estava com lepra, mas ela sempre quis satisfazer o desejo do esposo. Então um dia o marido disse: eu gostaria de me associar com aquela prostituta. A esposa disse: tá bom, eu posso realizar esse seu desejo. E ela pegou o marido nas costas com lepra, foi diante daquela prostituta e prestou reverências. Ela disse: por favor, eu posso servir você se você puder satisfazer meu esposo. Vejam que tipo de sentimento. Então, existe esse sadhu que Maharaj citou que parou o movimento do sol com tanto poder que ele tinha. Então, houve um erro e o Rishi causou uma... O Rishi amaldiçoou o esposo dessa grande esposa que era muito casta. Quando o sol nascer, o seu marido vai morrer. Eu faço essa maldição. E ela disse: ok, se eu sou Pativrata, eu prometo também que amanhã o sol não pode vir. Ela disse: amanhã o sol não vai nascer. O movimento do sol parou. Não houve movimento do sol. E depois disso, Brahma e Sri Indra ficaram extremamente ansiosos. Esse é o poder de uma esposa totalmente casta. Eu estou dando um ou dois exemplos. Elas podem não receber o darshan de Krishna, mas elas vão receber esse poder. O que elas dirão acontecerá com 100%. Então, Padyavati, vejam o milagre. Entendam. Todos os dias Padyavati cozinhava, fazia tudo para o esposo. Então era o sistema que Jayadeva
Jayadeva Goswami, depois de escrever o Archara e depois ele ia escrevia, depois ele ia para o rio, depois ele tomava a prachada, depois ela tomava a prachada, que era a autista dele. E ele repousava um pouco. E ela massageava suas pernas. Meia hora, ele dormia 1 hora talvez, e Padyava ia tomar prachada depois disso, depois de massagear as pernas do esposo. Então um dia, Jayadeva Goswami estava escrevendo o Gita Govinda, e essa escritura maravilhosa. Então, Jayadeva Goswami uma vez quis escrever algo muito exclusivo. Ele observou, Krishna estava dizendo, falando com Radharani, e se eu gostaria de colocar seus pés de lótus sobre a minha cabeça. E Jayadeva falou, meu Deus, ele viu essa cena claramente, Krishna pedindo para Radharani, eu gostaria de receber seus pés de lótus sobre a minha cabeça. E Jayadeva pensa, não, isso é muito ruim, eu não posso escrever, não pode ser possível. Como que eu vi isso? Não. O que eu estou assistindo? Isso não é bom, não pode ser real. Não, eu não posso escrever isso. Eu estou escrevendo coisas terríveis, lixo. Não, eu vou tomar banho no rio, vou me purificar, acalmar, esfriar minha cabeça deve ter estragado. Eu venho, vou tomar prachada, depois eu vejo o que eu vou escrever, o que eu não vou escrever, ele pensou. Jayadeva Goswami falou para a esposa, Pada, eu vou até o rio tomar banho, meu cérebro quebrou. Nada não. O que aconteceu? Nada não, eu não consigo escrever. Tá bom, ok. Ela responde. E depois disso, Jayadeva Goswami vai tomar banho no rio. E no meio tempo, Jayadeva Goswami foi até lá e Padayavati, ele ouve, Padayavati, ele bate batendo na porta. Quem é que tem? Abra a porta do meu esposo, você voltou? Você não foi para o rio tomar banho? Sim, eu estava indo para lá, mas no meio tempo eu lembrei de um verso que eu devo escrever. Eu não quero esquecer. Hoje eu não vou para o rio. Vou tomar banho aqui, você arranja a prachada. Eu ofereço rápido para Krishna, então a prachada aqui já. O que aconteceu depois disso? Padayavati cozinhou, fez a boga. A boga e a prachada ficaram prontas. E Jayadeva Goswami tomou a prachada. E depois, como era uma rotina diária, Jayadeva Goswami foi para o quarto dormir. E Padayavati foi massagear as pernas. Mas Padayavati hoje disse, meu Deus, que dia eu massageei os pés de lótus do meu esposo? Mas hoje em dia tem algum tipo de eletricidade vindo. Como uma eletricidade, tem uma energia. E o brilho que está saindo do corpo dele, eu nunca vi isso antes. Que brilho é esse? Como se fosse um brilho luminoso do rosto dele. Todos os dias eu sirvo meu esposo, o que será isso? E ela continua fazendo a massagem. Depois ele fala, Pada, vai tomar prachada. E ela vai tomando a prachada. No meio tempo, Jayadeva senta na asana e escreve desses versos que faltavam. Este verso. Ele escreve com a caneta. Estava ali. Então, você sabe como é que é aquela caneta? Naquela época eu tinha que molhar a pena na tinta. E depois disso, Jayadeva vem e bate na porta. A esposa fala, como assim? Que é isso? A esposa fala, prachada, ele fala, Padayavati, você já tomou prachada sem mim? Como assim? Você está dizendo, você já tomou prachada? Ele fala, você ficou louca? Todo dia você me dá prachada e você só come depois. Hoje você quebrou sua regra? Não, você veio. Eu dei prachada para você. E depois disso você foi para o quarto escrever aquelas linhas que estavam faltando. Jayadeva fica paralisado. O que pode ser?
Deixa eu ver. Ele corre até o quarto. Oh meu Deus, as linhas que eu não quis escrever, elas estão escritas, foram escritas pelo Senhor. E ele colocou um pedaço de pano ali, para que não tenha dúvidas. Jayadeva agora começou a gritar: "Oh, Padayavati, você é tão afortunada, eu quero colocar os seus pés de lótus sobre a minha cabeça." O que você quer fazer? Você ficou louco? Sim, sim, Krishna quem? Krishna? Sim, está vendo ali esse pedaço de pano? É a prova de que ele esteve aqui. Eu estava hesitante em escrever esse ponto, ele veio pessoalmente e preencher a lacuna desses versos. Cadê a prachada? Não tem mais prachada, só tem a meu tista. Eu quero o seu tista. Ele pega o que sobrou do prato dela, põe na boca e põe no corpo inteiro, passa no corpo todo e corre na vila. Vejam quanto afortunada é Padayavati, ele grita. Então esse é o passatempo. Então Jayadeva enlouquece. Ele diz: "Você é tão afortunada, Krishna veio pessoalmente." Krishna foi forçado a receber o seu seva. Veja a sua posição, você me serviu a vida inteira e agora Krishna aceitou o seu serviço e eu não tive a mesma fortuna. Eu sei que Krishna me abençoou, senão como é que esse texto está aqui? Mas mesmo assim você é mais e mais afortunada do que eu, porque você tocou Krishna, serviu Krishna, massageou Krishna. Você deu prachada para ele, ele aceitou. Quanta bênção você tem. E a partir daquele momento, Jayadeva Goswami enlouqueceu, quase enlouqueceu. Então esse último ponto foi escrito pelo próprio Krishna. Jayadeva corria de um lado para o outro. Vejam o que aconteceu. A misericórdia que recebeu Padayavati. Oh Padayavati, você é tão afortunado. E depois disso, Jayadeva termina o Gita Govinda. Krishna gosta de ouvir o Gita Govinda o tempo todo, por conta dos passatempos exclusivos que estão narrados ali. Passatempos exclusivos. Mas pessoas comuns não podem escutar. Mahaprabhu costumava experimentar esse gosto. E depois disso, Jayadeva Goswami decidiu: eu não posso ficar em casa mais. Eu não posso ficar em casa mais. Eu tenho que ir para Vrindavana. Como louco. E Padayavati diz: como é que eu vou manter meu marido? Ele enlouqueceu agora. Ele está sempre em êxtase. E ele às vezes desmaiava, às vezes ele levantava e chorava. Como eu posso arranjar prachada para o meu esposo? Onde meu esposo vai descansar? O dia inteiro correndo na direção de Vrindavana. Padayavati também enlouqueceu. Como eu vou servi-lo agora? Agora ele perdeu completamente a conexão com a matéria. Todos os sentidos materiais já tinham ido embora. Ele ficava sempre em êxtase. Ela falava: meu Deus, como eu vou cuidar dele? Naquela época tudo era floresta, não tinha trem. Ele teve que andar 1.600 quilômetros para chegar até Vrindavana. Veja. E quantos problemas podiam acontecer no caminho. Ele às vezes perdia os sentidos, às vezes levantava chorando: cadê Krishna? Dessa maneira eles foram. Depois de muitos obstáculos, de alguma maneira, Padayavati sempre paciente, tentando cuidar do esposo. Depois disso, eles alcançaram Vrindavana. Eles finalmente chegaram na região de Vrindavana. Não é uma região, é um vibo. É uma realidade espiritual. Ali é o infinito, mas mesmo assim a gente vai dizer área, né, do ponto de vista material. Então Padayavati disse: veja, Vrindavana chegou.
Jayadeva olhou para uma árvore de banyan. Ele viu Krishna tocando a flauta. Olha, 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 Krishna lá com os sakis e as manjaras. Jayadeva Goswami começou a correr e caiu. Ele caiu e desmaiou. Aonde? Mesmo quando eu fui para os Himalaias, eu tinha que pensar em como beber água. Hoje em dia você tem que perguntar que água é potável, senão você pode morrer. Tem arsênico, tem metais pesados na água hoje em dia, mesmo nas montanhas. Naquela época, pensa, 700 anos atrás, 700, 600, onde iria achar água? E Padavati quis trazer a consciência do marido de volta, mas depois que ele acordou, um outro problema aconteceu. Jayadeva Goswami perguntou, ele chorou e perguntou, Priye, amada, como eu posso entrar em Vrindavana? Não, em todos os lugares eu vejo as pegadas de Radha e Govinda, eu não posso caminhar aqui. Jayadeva Goswami fala isso. Como que eu posso entrar? Olha, o chão está cheio das pegadas de Radha e Govinda. Eu não posso passar por cima deles. Como eu poderia entrar aqui? E começava a chorar. E de novo ele viu Krishna e Radha Govinda lá. E começava a correr, esquecia de tudo. Ela dava para abraçar Krishna e caía no chão. Esse era o passatempo de Jayadeva Goswami. Esse foi o passatempo. E assim ele viu Radha Govinda, recebeu Darshan e Radha Govinda. Então a Radha Madhava Vigraha hoje está em Jaipur. Radha Madhava Vigraha. Um devoto extremamente elevado. Mahaprabhu todos os dias ouviu o Gita Govinda, de Jayadeva. Sem ouvir o Gita Govinda, Mahaprabhu não ficava. Algo tão doce, tão doce. Diferentes tipos de raga estão descritos nesse texto, diferentes tons, de acordo com os passatempos, com as situações descritas. O horário dos passatempos de manhã, os passatempos do horário do almoço, do meio-dia, os passatempos da tarde, todos eles separados, organizados, diferentes tipos de raga que se manifestam na realidade transcendental. Não todos são iguais. A cada hora do dia tem uma emoção diferente, um tipo de passatempo. Então, às 4 da manhã, você tem que cantar sobre Vairagya. Mesmo aqui, quando você canta de manhã, você tem que cantar. Que canções você canta nesse horário? Samsara Davana, de manhã. Mas se você cantar isso, a mesma canção no almoço ou de tarde, você teria que trocar de notas. De manhã é assim. Mas na hora do almoço teria que ser com outra melodia. Não é a mesma melodia. Então, todos esses diferentes momentos você tem que trocar de melodia porque mudar a voz, o tom de voz. Às vezes trata-se de Vairagya, às vezes de Vasanta Tilak. Diferentes tipos de passatempos ocorrem que correspondem a diferentes canções com diferentes notas e melodias. Jayadeva Goswami estava lá. Ele era um rei. Então não, ele está falando, Maharaj está falando de um rei que quis encontrar algo para dar para ele. Jayadeva Goswami respondeu, não, agora não posso mais ficar aqui, eu estou sendo perturbado. Jayadeva Goswami com Padavati largaram aquele lugar e foram aonde? Chapahati. Eles foram até lá. Por algum tempo, Jayadeva Goswami estava lá. Eu já contei muitas histórias para vocês. Ele passou passatempos exclusivos. Os escritos dele são totalmente inéditos, exclusivos.
Se você pudesse entender, não agora, um dia, que tipo de raça que está lá, você enlouqueceria. Mas com o pensamento material, nós não devemos ler esse livro. Então, ele descreve diferentes tipos de raga, diferentes tipos de apego ao Senhor Supremo, com diferentes ritmos e canções. Então, Jayadeva Goswami escreveu muitas coisas, mas o seu Gita Govinda é extremamente famoso. Você está entendendo? E ele escreveu tudo isso. Nós só podemos cantar essa canção de Jayadeva Goswami, que Mahaprabhu experimentava. Noite e dia, Mahaprabhu ficava dentro do templo de Gambhira Maia pedindo Swarupa, Swarupa. Eu quero ouvir aquelas canções, por favor, cante. Sim, você pode cantar, sim. De acordo com o humor e a situação de Shriman Mahaprabhu, Swarupa Goswami cantava para satisfazer o Senhor. Às vezes com Radha Bhava, às vezes ele chorava. Sentimentos exclusivos. Muito lindos. Dessa maneira, Jayadeva Goswami é o escritor número 1 na história da filosofia Vaishnava. Porque se você tem um doutorado em filosofia, você tem que entender a história da filosofia Vaishnava. Vaishnava Darshan Itihas. História Itihas. Da filosofia Vaishnava, Vaishnava Darshan. Então, aqueles que estudam essa história têm que entender a posição de Jayadeva. É necessário. Então, Jayadeva Goswami é o mais importante em toda a história do Gaudiya Darshana. O nome de Jayadeva Goswami é o mais elevado. Entendem? Agora eu sou forçado a parar, pois o tempo terminou. Eu vou ter que ir.